Bom pessoal, nós vamos começar a videoaula sobre cargas elétricas, respondendo os exemplos que nós temos aí. O primeiro exemplo é o seguinte: um objeto possui uma carga elétrica de 4,8 coulomb. Se a carga elementar é de 1,6 vezes 10 elevado a menos 19, qual é o número de cargas elementares contidas nesse objeto? Bom, como é que a gente vai calcular? Primeiro nós vamos destacar os valores. O valor de Q, que é o valor da carga elétrica, no caso é 4,8 coulomb. O que a gente quer descobrir é justamente o valor de N, que é o número de cargas elétricas. O valor de N a gente não sabe. O valor de E é o valor que a gente já sabe, e é um valor mais ou menos universal. 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulomb. Aí, como é que nós vamos fazer? Nós temos essa seguinte fórmula, Q igual a N vezes o valor de E. O valor de Q é 4,8. O valor de Q é 4,8. O valor de N a gente não sabe, repete. O valor de E é 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. O que a gente pode fazer? Nós podemos trocar esses dois de lugar para que esse N fique à esquerda e a gente consiga isolar ele e descobrir o seu valor. No caso, a gente vai fazer assim, fazendo N vezes 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 igual a 4,8. Nesse caso aqui, como é que nós vamos descobrir a resposta? Nós vamos fazer o seguinte: nós vamos levar esse 1,6 que está multiplicando, vai para o outro lado dividindo, né? Vai para o outro lado dividindo. E nesse caso, a gente vai fazer o seguinte: N igual a 4,8, 1,6. No caso, toda essa expressão aqui é como se estivesse dividindo com esse 4,8 que já está aqui. 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. O que nós vamos fazer? Os números normais dividimos com os números normais, e as potências de base 10, a gente faz aquela propriedade da potenciação com as potências de base 10. Nesse caso aqui, 4,8 dividido para 1,6 vai dar 3. Então, N igual a 3 vezes. No caso, como 10 elevado a menos 19 não tem nenhum número operando com ele, lá em cima, a gente pode fazer um truque. Aqui é como se tivesse um 10 elevado a zero invisível. E todo número que é elevado a zero dá 1. 10 elevado a zero é 1. 1 vezes 4,8, 4,8. Então, o que nós fazemos aqui? No caso, a gente imagina esse 10 elevado a zero, que é 1. Nesse caso, o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos fazer o seguinte: 10 elevado a zero. Aqui vai ficar mais 19. Por quê? Porque quando nós dividimos potências de bases iguais, nós subtraímos os expoentes. Os expoentes são os números pequenininhos. Aí, o que nós fazemos aqui? 10 elevado a zero, né? Mais 19. Porque tem o menos do próprio 19 aqui. Dá um zoom aqui.
Tem o menos do próprio 19 e tem o menos o menos da própria operação, que dá mais 0 mais 19. 0 mais 19, 19. Mais 19 e 19 são a mesma coisa. Então fica 3 vezes 10 elevado a 19 elétrons, que no caso da questão são elétrons que podem ser ganhos ou perdidos, né? Tanto faz. Aqui a gente quer saber qual é o valor do número de cargas elementares, né? Tá aqui. Primeira questão já foi feita. Agora nós vamos fazer a segunda questão. A segunda questão diz: um elétron possui uma carga de 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulomb. Que é a carga elementar, o valor de E. Quantos elétrons compõem uma carga total de 4,8 vezes 10 elevado a menos 19 coulomb? A mesma coisa. Nós fazemos o seguinte: nós colocamos aqui o Q, valor de Q, igual a, no caso, a carga total, que é 4,8 vezes 10 elevado a menos 19. Soma. 4,8 vezes 10 elevado a menos 19. O valor de N, que a gente não sabe, e o valor de E, que a gente sabe que é 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Aí o que nós vamos fazer? A mesma coisa. Pode repetir a fórmula para você ter uma base de onde colocar os seus números. No caso aqui, 4,8 vezes 10 elevado a menos 19. N vezes o valor de E, 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. E aí nós fazemos o seguinte: trocamos de lugar, seguindo aquele mesmo padrão que a gente acabou de fazer. N vezes 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 igual a 4,8 vezes 10 elevado a menos 19. Esse aqui a gente pega, tá multiplicando, passa para o outro lado dividindo. N igual a 4,8. Esse vezes 10 aqui elevado a menos 19 nós repetimos. Aí 1,6 vem para baixo, vezes 10 elevado a menos 19. É uma questão parecida com a outra, né? Que aqui a divisão vai dar 3. N igual a 3 vezes. Lembre, vocês podem lembrar que aqui tem menos 19, aqui tem menos 19. Aqui vocês podem lembrar de que esse número, esse menos 19 aqui e esse outro menos 19 aqui, eles, no caso esse aqui a gente repete, menos 19. Como é divisão, menos com menos mais 19. Menos 19 mais 19, 0. 10 elevado a 0. 10 elevado a 0 é igual a 1. Se é elevado a 1, 1 vezes 3, 3. Então, no caso aqui, N é igual a simplesmente 3. O número da carga, né? O número de cargas elementares presente de cargas elementares presentes é justamente desse, entendeu? N igual a 3. Terceira questão diz o seguinte: um íon de sódio possui 11 elétrons. Um íon de sódio possui 11 elétrons. Considerando que cada carga elementar é de 1,6 vezes 10 elevado a menos 19,
qual é a carga total desse íon em coulomb. Aqui é mais fácil. Quando a gente quer saber carga elementar, que é o valor de Q, é mais fácil. No caso, possui 11 elétrons, N igual a 11, nesse caso. A carga elementar, aquele velho valorzinho de sempre. 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Que igual a o valor N vezes E. Só repetindo a fórmula para a gente ter uma base, né, de onde colocar os números. 11 vezes 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Aí, o que, que a gente vai fazer? Nós vamos fazer a multiplicação. Na prova que vai cair para vocês, não vai cair números assim decimais, tá? Para multiplicar. Então, relaxa com relação a isso. Aqui é só um exemplo, tá? Se a gente for fazer aqui 11,6, vou fazer aqui rapidinho. Fazer aqui rapidinho. Seis, 7. Vai dar 17,6. 17,6. Vezes. No caso aqui, ó, observem que eu estou multiplicando número comum com número comum. E os números no caso com os números de base 10, as potências de base 10, a gente trabalha com as potências de base 10. Os números normais estão aqui. Fiz aqui a multiplicação de 17,6. O 10 elevado a menos 19, a gente mantém. O que é sempre coulomb, tá? O que é sempre em coulomb. Tá aqui. 17,6 vezes 10 elevado a menos 19. E agora nós vamos para a quarta e para a última questão. Quarta questão. Diz o seguinte: um recipiente contém 2,5 vezes 10 elevado a 19 elétrons. Se a carga elementar é a que vocês já estão abusados de saber, qual é a carga total do recipiente em coulombs? Então, o que, que a gente vai fazer aqui? Mesma coisa. O valor de Q não sabemos. O valor de N, que é o valor da quantidade de elétrons ganhos ou perdidos, no caso são 2,5 vezes 10 elevado a 19. Aqui está 19. 2 vezes 10 elevado a 19 elétrons. Se a carga elementar é de 1,6 vezes 10 elevado a menos 19, qual é a carga total do recipiente em coulombs? Né? No caso aqui, o valor de E, a gente sabe que é 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Aí nós vamos fazer o seguinte, que mesma coisa, né? Repetir a fórmula para ter uma base de onde colocar os números, que igual a valor de N 2,5 vezes 10 elevado a, no caso, 19 vezes 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Como é que nós vamos fazer aqui essa multiplicação? Nós vamos fazer a multiplicação fazendo o seguinte. No caso, aqui 2,5 vezes 1,6, eu acredito que o valor vai dar no caso 4. Eu vou checar aqui. Dá uma checada aqui. 2 e 6, 12, mais 3, 15, 25. Vai dar 4. Tem duas casas decimais, então aqui 4,00 é a mesma coisa que 4.
Observe que eu fiz o seguinte, eu já multipliquei logo o número comum com o número comum, né? Aí deu 4 vezes. No caso, agora a gente vai aplicar a propriedade da potência, né? Se dois números de duas potências de mesma base estão se multiplicando, então nós somamos os expoentes. Nesse caso aqui, ficou 10 elevado a 19 menos 19. Eu coloquei menos porque mais da operação com menos do próprio 19 é menos. 19 menos 19 dá 0. 10 elevado a 0 dá 1. Então aqui fica 4 vezes 1, que é 4. O valor de Q, né, no caso, é só de 4 coulomb. Pois bem, espero ter ajudado. Qualquer dúvida, vocês podem me enviar mensagem no privado. E até um outro dia.